Bem-vindos ao Linha de Golo, todas as semanas na Newman, como sabe, e também aqui no espaço Footlab em Carnaxide. Linha de Golo para território português e para território angolano. Todas as semanas um convidado diferente, ligado ao mundo do futebol. Ora, e hoje temos Jorge Silas, treinador de futebol, tem a carreira feita no Belenenses, no Sporting Clube Portugal, no Famalicão, enquanto técnico. Silas, bem-vindo, sempre um prazer voltar a falar contigo, podemos conversar um pouco sobre o futebol, tentar perceber um pouco contigo como é que tem sido este teu caminho enquanto treinador. Obrigado, Rui, obrigado pelo convite. Caminho não tem sido, ainda é curto, ainda é muito curto, tem sido muito desafiante, porque os desafios têm sido todos desafios grandes, para quem não tinha experiência nenhuma, e tem sido também difícil nesse sentido, no sentido de que os desafios têm sido difíceis, mas ao mesmo tempo gratificantes e muito enriquecedores. Tem sido, ou seja, eu quando comecei a treinar, mas nunca pensei que começasse a treinar logo na Primeira Liga. Pensava que ia começar de baixo e aos poucos ia subindo. Ser gradual, não é? Sim, e muito menos pensei que passado 20 meses estava a treinar no Sporting. Portanto, foi uma subida muito, foi grande e muito rápida, mas tem sido enriquecedor, no sentido em que temos aprendido muito, e hoje em dia sou muito mais treinador do que quando comecei. E pouco tempo que tenho, já tenho experiências diversificadas e importantes. Ou seja, jogares 3 em 3 dias, jogares Ligas Europas, jogares num clube, ou treinares num clube em que a exigência é tão grande como a do Sporting, todas as semanas tens que jogar para ganhar, tenhas tempo ou não tenhas tempo para preparar a equipa, criam-te algumas defesas e dão-te armas, ferramentas importantes. Mas tu, emocionalmente, estiveste sempre preparado para esses desafios. Sim, sim. Do ponto de vista do teu trabalho enquanto treinador, achas que precisarias de mais tempo para encarar esses desafios? Apesar de teres tido também ao longo da tua carreira de jogador grandes mestres, e com quem também tiveste a oportunidade de aprender e de servir de referência. Eu acho que há coisas que só quando tu passas por elas é que começas mesmo a pensar nelas. Claro. Sobretudo, eu digo sobretudo os jogos de 3 em 3, 4 em 4 dias. Porque nós estamos preparados para treinar, para preparar uma equipa de semana a semana. Preparar uma equipa de 3 em 3, 4 em 4 dias é mais difícil. E essa era a parte que eu acho que não estava à espera, ou não estava se calhar tão preparado, porque nunca tinha passado por ela enquanto treinador. Sim. E são coisas que só quando passas por elas enquanto treinador é que sentes. Porque se tu reparares, por exemplo, olhando agora as equipas que estão neste momento nas competições europeias, o Paços Ferreira, o Paços e o Santa Clara já estão a deixar pontos que se calhar o ano passado não deixavam. Porquê? Porque não estavam preparados, ainda não são uma equipa que esteja preparada para jogar 3 em 3, 4 em 4 dias. Benfica já está, tem um plantel extenso e com muita qualidade, a nível do plantel todo. O Paços e o Santa Clara, se calhar neste momento ainda não estão. E nota-se depois que vão perdendo pontos durante a Liga, sobretudo a Liga Portuguesa. É muito comum nas equipas que não estão habituadas a jogar. Mas não é só nessas, não é só nessas. Repara, mesmo as equipas grandes, o ano passado em Portugal, Porto e Benfica, que eram quem estava... Porto, Benfica, Braga, perderam muitos pontos a seguir aos jogos das competições europeias. Nas ligas estrangeiras acontece a mesma coisa. Eu lembro-me, por exemplo, do Chelsea, que quando o Conte é campeão, não estava nas competições europeias. É campeão e a seguir vai para a Champions. E depois, no ano a seguir, fica em 6º lugar. E como é que tu explicas isto? Como é que uma equipa que é campeã, no ano a seguir, é campeã sem ter competições europeias, e depois, no ano a seguir, fica em 6º? Só pode ser daí, porque o treinador era o mesmo, os jogadores eram os mesmos, só que depois acabas, quando tens estes jogos, esta densidade de jogos, e não consegues preparar a tua equipa, não é só
não é só o desgaste, não é só o desgaste dos jogos, não é o desgaste das viagens, não é só isso, é o facto de tu não poderes preparar a tua equipa a nível estratégico. E essa parte, eu acho que nós ainda não estávamos preparados para essa parte de jogar 3 em 3, 4 em 4 dias. Precisas de passar por essa experiência. Hoje em dia já passámos, já percebemos o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal, porque era sobretudo a seguir aos jogos das competições em que nós perdíamos alguns pontos e era sobretudo fora de casa. Mas são coisas que lá está, é o que eu te digo, só depois de passares por elas é que tu consegues perceber como é que há de se fazer, como é que não há de fazer. E claro que depois tens de ter também um plantel que te dê garantias de poder jogar todos os jogos mais ou menos equilibrado e de maneira a que possas lutar sempre pelos 3 pontos. Tiveste estes desafios ao longo deste teu trajeto, ainda curto em termos de tempo, mas muito intenso enquanto treinador. Consideras que és um treinador apetecível para o mercado? Continuam a surgir propostas, há interesse sempre na tua contratação e na tua equipa técnica? Como é que tu avaliarias nesta altura o teu ponto de ranking, digamos assim? Eu pegaria, por exemplo, nas nossas classificações. O primeiro ano que nós treinámos ficámos em 12º. Entramos em janeiro, ficámos em 12º. O segundo ano que nós treinámos ficámos em 9º, mas ali pelo meio houve alguns percalços que nós tivemos. A nível de clube perdemos muitos jogadores em janeiro. Em janeiro já tínhamos 29 pontos, estávamos em 5º lugar. Perdemos jogadores, não nos conseguimos, por uma razão ou por outra, sobretudo a nível financeiro, não conseguimos ir buscar jogadores. Não foi só segurar, e depois ir buscar, não é? Claro. Perdemos jogadores e depois não conseguimos, por alguma razão, não conseguimos ir buscar e acabámos por ficar em 9º, num ano em que eu tenho a certeza absoluta que nós, se não tivéssemos perdido, ficaríamos em 5º lugar, provavelmente. Mínimo ficaríamos em 5º. Tenho quase... Eu posso dizer isto porque sentia mesmo que não havia muitas equipas melhores do que nós. Acabámos por ficar em 9º mesmo assim. Depois no Sporting ficámos em 4º, mas também entramos em 9º e último da Taça da Liga, fomos à Final Four. Em último da Liga Europa conseguimos passar em segundo do grupo e acabámos por ficar em 4º lugar. O Sporting acabou por ficar em 4º, nós saímos também em 4º. Ou seja, há aqui uma evolução a nível de classificações. E depois temos o caso do Famalicão. O Famalicão, nós na verdade tivemos um mês onde tinham chegado 8 jogadores que eram jogadores importantes, eram reforços que seriam importantes para nós, vinham sem jogar, não estavam preparados, estiveram praticamente a fazer uma pré-época connosco e passados 6 jogos o Famalicão quer pôr ponto final à nossa relação. Mas a verdade é que eu não me sinto responsável por a classificação do Famalicão, de maneira nenhuma, porque nós não tivemos tempo para treinar. Portanto, das outras 3, há uma certa evolução a nível mesmo de classificação. Claro que ficar em 4º no Sporting não é bom, mas pegar o Sporting em 9º e acabar em 4º não é assim tão mau. Era o plantel que havia, eram as condições que tínhamos, a nível financeiro também, o Sporting vai passar por uma fase difícil, portanto, eu acho que é pegar nisso e olhar mais ou menos para isso. A única vez que nós tivemos a possibilidade de fazer uma pré-temporada foi essa do Belenenses, que eu acho que nós ficaríamos em 5º lugar, facilmente, mesmo depois de sair do Restelo, de todas essas confusões. Foi a nossa única pré-temporada, não fizemos mais nenhuma pré-temporada em lado nenhum. Eu ia perguntar-me, porque já admitiste numa entrevista ao Canal 11 sobre a tua ida para o Famalicão, que foi uma má decisão, se calhar na altura e perante as hipóteses que havia. Foi precipitada no sentido em que o Famalicão liga-nos num sábado à noite, depois de falar com o seu treinador, a segunda que me disseram, depois de falar com o seu treinador, liga-nos num sábado à noite, para nós viajarmos no domingo, e nós nem fizemos bem a análise, não tivemos tempo de fazer a análise do plantel em si e das condições globais. No Famalicão tínhamos ali 2 ou 3 situações que eram mais complicadas, que nós fomos nos apercebendo com o tempo, mas o plantel era bom, só que realmente desses 8 reforços vinham quase todos parados.
e tiveram a fazer essa tal pré-época que eu te digo connosco. Nós chegamos ao Famalicão, temos 2 jogos que perdemos, Moreirense e Benfica, praticamente quase sem treinar. Foi muito recuperar e começar a pensar estrategicamente para os jogos, mas aquilo que eram nossas ideias, implementar ideias, não conseguimos. Nesses 2 jogos não conseguimos. A partir daí sim, começámos. Depois a partir daí tivemos 3 jogos sem perder, 2 empates e 1 vitória, e depois perdemos no Boa Vista. Foi quando o Famalicão nos transmite que pretende acabar a relação. Portanto, dos últimos 4 jogos, onde nós realmente trabalhámos, tivemos uma derrota. Para o lugar onde o Famalicão estava, não acho que tenha sido um mau trabalho. Só que é um trabalho que te marca porque estás um mês. Isto, a nível de imagem, deixa-te sempre uma marca. Agora, a imagem eu também não posso controlar isso, nesse sentido, a imagem que as pessoas têm de nós não posso controlar. Eu sei aquilo que como é que nós preparamos as nossas equipes. Preparamos sempre para ganhar. Se tiver uma pré-época, por exemplo, eu nas minhas pré-épocas quase nunca ganho jogos. Jogos pré-época, eu não preparo os jogos pré-época para ganhar. Eu preparo a equipa para estar no dia que eu quero, no primeiro dia oficial, preparada para ganhar. E nós na pré-época, nessa que tivemos, só tivemos uma, praticamente não ganhámos jogo nenhum. Mesmo jogos contra equipas de segunda liga, não ganhámos. Depois começámos logo a ganhar. Os jogos a sério, começámos a ganhar logo e bem, é o que eu te digo, em janeiro tens 29 pontos para uma equipa como a Belenenses, como estava, nas circunstâncias que estava, era muito bom. Portanto, é isso. Nós realmente o que gostaríamos era começar um projeto onde tivéssemos essas 5, 6 semanas. Porque são importantes. São muito importantes, sobretudo para nós, pela maneira como defendemos, pela maneira como queremos atacar, que arrisquemos muito. Gostamos sempre de ter muita bola. Aí nós, por exemplo, no Belenenses, nessa equipa do Belenenses, eu falo muito do Belenenses porque essa foi aquela onde nós tivemos mais tempo para trabalhar. No Belenenses, nós, 95% dos jogos, tínhamos um controle da bola superior aos adversários. Mesmo às vezes equipas grandes era muito similar. E é verdade que a posse de bola não te ganha jogos, mas dá-te um controle sobre o jogo grande. E essa era uma das grandes características que nós tínhamos. Agora, para trabalhares isso, precisas de tempo. Não consegues fazer isso em 2, 3 dias e com jogos constantes. Consegues fazer com jogos de semana a semana, isso consegues. Queria perguntar, valeria a pena ter se calhar forçado não é a palavra certa, mas tentar perspectivar isso no Sporting, por exemplo, poderes começar numa pré-época a preparar a equipa. Eu pergunto isto porque tu sais entre o Ruben Amorim e o Ruben Amorim já entra também já para preparar a época seguinte, enfim, já não havendo a possibilidade do Sporting na altura lutar pelo que fosse. Contigo não valeria a pena ter-se apostado nessa vertente, nessa perspectiva? Não sei, isso é uma pergunta melhor para mim. Claro que eu vou dizer sempre que sim, não é? Eu sou suspeito, naturalmente. Agora, o que eu sei também é que o facto de tu começares uma pré-época não é só o tempo de trabalho que conta, é a ligação que tu tens com a tua equipa. Isso é importante também, porque essa ligação começas a prepará-la, já és tu que escolhes os jogadores, e a partir daí já a ligação que há com a equipa é diferente. Depois, é o que eu te digo, vais criando uma ligação, tens ali um tempo sem esta tensão da competição. Certo. E onde tu fazes muitas correções, eu faço muitas correções. Eu sou um treinador muito interventivo, sou muito interventivo no treino. O meu treino às vezes pode durar um bocadinho mais porque eu intervenho muito, porque eu corrijo muito, e mas prefiro muito mais ter esse tempo onde não há essa tensão da competição, onde mesmo o próprio jogador não está a pensar na competição, está a pensar em adquirir conhecimentos para a competição. E não tem a pressão do resultado que vem daqui a 2 ou 3 dias, não tem não te direi pressão, mas algumas coisas que lhe correram mal durante o jogo, que lhe podem afetar durante a semana. Claro que nós temos de estar preparados para isso tudo, mas tendo ali 5, 6 semanas para trabalhar isso tudo e para trabalhar as coisas micros que eu dou muita importância, eu, por exemplo, na pré-época posso estender mais o treino e depois
a nível de competição, baixá-lo. Porquê? Porque já trabalhei isso tudo. Quando chega a meio, os treinos, por exemplo, são mais compridos, os meus treinos são um bocadinho mais compridos, do que se eu chegar numa pré-época e tiver esse tempo todo. Há uma série de coisas que é importante ter a pré-época. Portanto, é o que eu te digo. Se eu tivesse começado uma pré-época no Sporting, mesmo com aquele plantel que nós tínhamos feito muito melhor do que fizemos, não tenho dúvida nenhuma. Porque é difícil tu chegares e depois no Sporting ainda é mais difícil do que noutras equipas que não seja Sporting, Benfica, Porto, Braga. Porquê? No Sporting as semanas que tu tens para trabalhar completas é quando há seleções. Só que tu tens um problema que é, os teus melhores jogadores vão para a seleção e tu acabas até por treinar menos do que em semanas se calhar que tens 2, 3 dias, porque os jogadores chegam da seleção a 1, 2 dias antes do jogo. Claro, nós no Sporting tivemos esse tipo de problemas, foram constantes. Quando nós tínhamos tempo para trabalhar, ok, vamos ter aqui 2, 3 semanas para trabalhar a equipa, mas não vais, porque os que jogam, que são os melhores, estão todos na seleção. E aí o que eu te digo, são problemas que só depois de passagem, eu nunca tinha pensado nisso, a verdade é esta, eu enquanto treinador ainda não tinha passado por essa experiência, eu nunca tinha pensado nisso, agora 2 semanas para trabalhar porque há seleções, ok, mas os teus jogadores foram-se todos embora. Os teus jogadores foram-se todos embora, até é pior para ti, essas 2, 3 semanas é pior porque tu não sabes o que é que eles fazem, não sabes como é que eles treinam, não sabes se descansam, têm as viagens, é muito pior, por isso é que todos os treinadores preferem que os jogadores não vão à seleção, só que ao mesmo tempo os melhores jogadores têm que estar sempre na seleção, não é? É difícil tu gerires isso. Eu vi agora em Inglaterra que a própria Liga Inglesa quer impedir os jogadores de ir à seleção, porque não é só o tempo que eles vão estar fora, porque depois têm que estar de quarentena também. E se tu não passares por essas coisas todas, tu se calhar não vais pensar nisso, não vais perder tempo a pensar em coisas pelas quais não vais passar, não é? E são coisas importantes que nós temos que dar importância, mas só depois de passarmos por elas, só quando estamos lá é que nos vamos a perceber. Silas, na tua opinião, o que é que o Ruben teve no Sporting que tu não tiveste? E eu não quero entrar muito por aí. Então vou-te fazer outra pergunta. Surpreendeu-te o título do Sporting no ano passado? Não foi a partir de um certo momento eu pensei que o Benfica e o Porto iam estar mais fortes, e acho que este ano vão estar mais fortes, vão estar mais preparados, mas o facto de o Sporting estar ao nível que esteve a mim não me surpreende, primeiro porque conheço o Ruben, conheço muito bem o Ruben, sei o treinador que ele é, depois porque desde cedo percebi o tipo de dinâmica que ele estava a criar e que foi possível criar, que eram jogadores com ambição, jogadores jovens, jogadores com qualidade, jogadores que ainda não tinham atingido um patamar que lhes permita relaxar, ou seja, o grupo, em geral criou um grupo muito bom também, e nota-se, mas um grupo curto também, portanto, todas essas coisas, a partir de um certo momento em que começas a ver a equipa a jogar, começas a perceber que está ali um forte candidato ao título. Portanto, não me surpreendeu. O que é que me surpreendeu foi o Benfica e o Porto terem perdido tantos pontos. Mas lá está, tinham as competições europeias. E que o Sporting vai ter este ano. O Sporting vai ter este ano, ou seja, este ano vai ser mais difícil para o Sporting. Não digo difícil de ganhar o título, senão que em geral vai ser mais difícil para o Sporting, porque as competições europeias desgastam-te e lá está, não te permitem. Imagina uma coisa, tu vais jogar contra o City, aconteceu ao Porto ano passado, tu vais jogar contra o City, tu tens preparado a tua equipa para jogar com o City, de certeza que com o City tu vais jogar de maneira diferente do que vais jogar com o Tondela. Ano passado o Porto joga com o City, o Porto joga com uma linha 3, empata em casa, acho eu 1-1, acho que foi em casa que empataram 1-1, lá foi 3-1, salvo erro, e depois tem 2, 3 dias para preparar o jogo com o Tondela. Claro que o Porto não vai jogar em casa com o Tondela da mesma maneira que joga com o City. O Porto ganha o Tondela 4-3, teve a ganhar, salvo erro, 2-0 ou 3-1, uma margem que
em geral, normalmente o Tondela nunca mais recuperaria aquilo. O Porto ganhou 4-3 e ia acabar já mesmo um sufoco. Sim, Isto só para dizer que é totalmente diferente tu preparares um jogo de Liga dos Campeões contra um City, depois jogares com o Tondela em casa. Mas se calhar depois não tens tempo para preparar a equipa, né? Porque te concentraste muito mais no City, porque o City exige mais, é normal. City, Barcelona, Real Madrid, PSG este ano, então vai exigir. Ou seja, é difícil de tu preparares isso. Acho que o Sporting este ano vai ter essa dificuldade acrescida que o ano passado não teve. E que os outros já têm também, não é? O Porto e o Benfica já têm. E eu acho que o Benfica e o Porto perderam alguns pontos no princípio e depois, quando quiseram recuperar, também já não conseguiram, mas por muito mérito do Sporting. Acho que o Sporting na Liga Portuguesa teve um nível muito, muito alto e continua a estar este ano. Muito bem, Silas, eu agradeço a tua presença aqui nesta conversa na NUMEN, foi sempre um gosto falar contigo. Acho que nos prolongávamos aqui por muito mais a falar sobre futebol, mas resta-me desejar que tu regresses rapidamente para um projeto enfim, que demonstra a qualidade que tu tens enquanto treinador e enquanto pessoa. Obrigado. Deixa-me dizer publicamente, ok? Um abraço e obrigado, um abraço. Oportunidade. Ficámos então com Jorge Silas, treinador de futebol neste Liga do Golfo.